Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 4. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade, pela vida do pastor Luiz, pastor Eliazar, todo o ministério, pela vida do nosso querido irmão Genilson, sua mãe digna esposa. Eu estou muito honrado de estar aqui com os irmãos. Pastor Alexandre Marinho é um amigo, profeta. Essa semana ele postou um vídeo cantando o hino da APA. Glória a Deus. 14 anos atrás, esse pastor Alexandre, tem uma obra magnífica em Macaé, São Paulo, onde muitos traficantes, viciados em drogas no Rio de Janeiro, têm sido libertos e salvos e sendo pregador do Evangelho agora. Glória a Deus. Manuel da Guia, pastor, um amigo, sempre nessa humildade, coração missionário. E também o nosso pastor Severo, que trouxe uma mensagem poderosa. Eu estou muito feliz. Nesta noite, meu irmão, eu vou ser bem breve, mas este momento aqui é um momento único em toda eternidade. Esse momento aqui não volta nunca mais. Por isso, dobre a sua atenção, porque uma palavra que sair desse altar pode mudar toda a história da sua vida. Glória a Deus. Apocalipse 4, versículo 1 e 2 diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, que ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Glória a Deus. Eu vou falar hoje, repita comigo, diga: olhe para o trono. Glória a Deus. Meus irmãos, o capítulo 4 do Apocalipse, ele é um capítulo de transição, de mudança de tempo. Veja que a primeira parte do versículo 1 diz assim: depois destas coisas. O texto está nos levando a entender que algo aconteceu antes de João começar a escrever o capítulo 4. E para uma interpretação bem simples do Apocalipse, o Apocalipse ele é dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3 nós temos toda a história da igreja, do início ao arrebatamento. Do capítulo 4 que nós acabamos de ler até o capítulo 19, nós temos a manifestação do juízo de Deus sobre a terra, através das 21 chagas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. E a última parte do Apocalipse é o capítulo 20, 21 e 22, que é o reino milenial e o estado eterno daqueles que se esquecem de Deus, a inauguração do inferno, e a Nova Jerusalém, a habitação dos salvos e daqueles que estão com Cristo e com Deus. E quando nós olhamos para o momento que nós estamos vivendo agora na terra, eu costumo dizer que nós estamos diante de um maior cenário apocalíptico de todos os tempos. A palavra Apocalipse é a revelação ou tirar o véu. O que Deus está fazendo conosco é que Ele abriu o cenário profético diante dos nossos olhos. E o que está me assustando é que parece que nós estamos muito longe dessa realidade. Eu não tenho dúvida, fazem 19 anos que eu prego sobre o Apocalipse. E cada vez que eu ministro essa palavra, o meu coração ferve. Porque eu não tenho dúvida que eu prego para a igreja do toque da trombeta. E muitos de vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite, vocês não vão provar a morte física.
assim como Enoque foi transladado vivo, assim como Elias foi levado ao céu num redemoinho, assim como Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus e prometeu voltar para nos buscar, a qualquer momento, em uma fração de segundos, eu e você veremos o amado da nossa alma. Aleluia. E muitos dormem em algumas coisas sobre a vinda de Jesus. E muitos, eu tenho muito vídeo na internet, e eu vou, de vez em quando vou lá e dou uma olhada no comentário. E existem algumas coisas que me chocam. Primeira coisa, tem muita gente que diz assim, nem Jesus sabe a hora que vai vir arrebatar a igreja, e vocês ficam tentando adivinhar o dia que ele vai voltar. Muita gente fala isso. Porque Jesus disse em Marcos 13:32 que nem os anjos do céu e nem o Filho na terra sabem, mas somente o Pai. Mas Jesus falou isso num corpo humano, num estado humano e no ministério terreno. Jesus é Deus, sim ou não? Como Deus, ele tem todos os atributos de Deus. Ele é onipotente, onipresente e a onisciência de Deus, se você estudar ela na Bíblia, você fica chocado, pasmado. Porque onisciência e presciência é algo muito forte. Existe uma chave no Apocalipse que nos assusta. Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8, a Bíblia diz que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Antes de Deus soprar na narina de Adão e Eva, Cristo já estava morto na eternidade. Aí você vai dizer, mas pastor Carlos, então Deus sabia que o homem ia cair? Claro que sabia. O Cordeiro morrendo antes da fundação do mundo nos revela a onisciência de Deus, nos revela mais duas coisas. Primeiro, nos revela que Deus sempre esteve, sempre está e sempre estará no controle de tudo. Aleluia. Segunda coisa que o Cordeiro morrendo antes da fundação do mundo nos revela: Deus nunca inicia nada sem saber como vai terminar. Ele sabe tudo, aleluia. A onisciência de Deus prova que ele sabe tudo. E se eu disser que Jesus não sabe alguma coisa, eu tiro a sua onisciência e automaticamente tiro a sua divindade. Mas pastor Carlos, me prove na Bíblia que Jesus sabe a hora que vai vir arrebatar a igreja. Apocalipse 1:8. Jesus, ele se declara a Deus porque ele usa o nome de Deus. Se você não sabia, Deus não tem nome. Quem deu nome a Deus foi os judeus. Os judeus deram 72 nomes a Deus. Para cada situação que o judeu precisa, ele chama Deus por um nome. Por exemplo, está precisando de dinheiro, Jeová Jireh. Precisando de cura, Jeová Rafá. Precisando de paz, Jeová Shalom. Está na batalha, Jeová Nissi. Então, para cada situação, o judeu chama Deus o nome. Aí você vai dizer, mas pastor, qual é o nome de Deus então? Moisés diante da sarça. Deus falando com ele, dizendo, Moisés, eu vou te enviar para libertar o meu povo. E daí Moisés diz, mas quem vai validar a minha ida, Faraó? Eu irei lá no nome de quem? Aí olha a revelação, olha o nome de Deus. Diga a Moisés, que o eu sou o que sou te enviou. Qual é o nome do Senhor? Eu sou o que sou. No hebraico, o que ele estava dizendo? Eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a luz, eu sou a sombra, eu sou a cura, eu sou tudo o que vocês precisam, glória a Deus. Em Apocalipse 1:8, Jesus declara que ele é o dono do tempo. Porque o único lugar que existe a palavra tempo é o planeta Terra. Fora da Terra não existe tempo. Em Apocalipse 1:8, Jesus diz assim: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Agora olha a divisão do tempo para nós, passado, presente e futuro. Olha o que Jesus disse: eu sou o que era, eu sou o que é e eu sou o que há de vir. Aí ele declara: eu sou o Todo-Poderoso, aleluia. Ele sabe o dia, a hora, o segundo e o milésimo de segundo que vai vir buscar a igreja. Segunda coisa que nós temos que entender, que eu ouço muito:
é que algum pregador pregou uma mensagem e os outros continuaram pregando e o povo dorme nessa mensagem. Principalmente em congressos de missões e evangelismo. O que o povo prega? É que Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado no mundo inteiro. Meu irmão, se eu disser para você que não existe nenhum versículo na Bíblia, meu irmão, que dá base e sustentação para essa doutrina. Nenhum versículo que diz que o evangelho precisa ser pregado para Jesus voltar. O que é que está escrito? Mateus 24:14. Essa é a base da pregação. Olha o que Jesus disse. E este evangelho do reino, repita comigo, reino. Aí está dizendo lá, será pregada em testemunha de todos os povos e todas as gentes, então virá o fim. É fácil entender, o arrebatamento da igreja é o fim. Quando é que nós chegamos no fim? Trono branco. Quando é que o evangelho do reino vai ser pregado? Milênio. Então entenda, se Jesus voltar agora, nesse exato momento, nós vamos para o tribunal de Cristo para ser galardoado. Glória a Deus. 22:12 do Apocalipse, Jesus disse, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Do tribunal de Cristo nós vamos para as bodas do Cordeiro. E essa festa da igreja com Cristo, ela já está pronta no céu. A ponto que Jesus, enquanto ele esteve na terra, ele disse em Mateus 8:11, olha o privilégio que nós vamos ter. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão comigo na mesa, com Abraão, Isaque e Jacó, aleluia. Talvez você não entendeu, meu irmão, a qualquer momento nós vamos estar sentados numa mesa. E talvez do teu lado esteja Davi, na tua frente Moisés, lá na ponta vai estar Elias, do outro lado vai estar Eliseu, vai estar Pedro, vai estar Paulo, vai estar João, mas a figura mais importante, o ser mais importante nessa festa é aquele que tem as marcas dos cravos. A ele glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Na terra se manifesta o juízo. No final do juízo, Apocalipse 19. Quando o mundo estiver armado para exterminar os judeus em Israel na guerra do Armagedon. E se você não sabia, nós estamos diante de um fato profético. Apocalipse capítulo de número 16, versículo 12. A sexta taça do Apocalipse diz que o anjo vai lançar a taça no rio Eufrates. E vai secar o Eufrates para preparar o caminho dos reis do Oriente, para a batalha do Deus Todo-Poderoso, o Armagedon. Se você não sabia, o rio Eufrates é um dos rios que passavam dentro do jardim do Éden. E o Tigre Rio Eufrates está lá no Iraque. E o rio Eufrates já está secando, porque um cenário se arma para a batalha do Armagedon. E no final do juízo, quando as nações estiverem cercando Israel, um remanescente de Israel vai clamar pelo Cristo da cruz. E a visão mais linda que eu tenho é Apocalipse 19. Jesus montado num cavalo branco, com uma veste salpicada de sangue, com uma coroa cheia de diadema na cabeça. Na sua coxa estará escrito que ele é o Verbo de Deus. E João viu, sabe o que João viu? Uma multidão montada em cavalos brancos. Sabe quem João viu? Eu e você ao lado de Jesus, descendo na batalha do Armagedon. E todos os poderosos do mundo verão, e todo olho o verá. Oh glória! E eu e você estaremos lá com o corpo glorificado.
Eu e você veremos o diabo ser amarrado por 1000 anos, veremos todos que se renderam ao sistema da besta ser exterminado pela palavra da boca de Jesus. Eu e você veremos Jesus sentado no trono de Davi, e Apocalipse 12:5 se cumprindo, regendo todas as nações do mundo com vara de ferro, e todos os povos e todas as gentes ouvirão do evangelho do reino, receberão o evangelho do reino, e após os 1000 anos de reino milenial, chegamos no fim, no trono branco. A falta da evangelização mundial não impede Jesus de arrebatar a igreja agora. Agora! Mas pastor, então não tem que pregar o evangelho. Meu irmão, Jesus não pediu para ninguém pregar. Ide por todo mundo é uma ordem imperativa. E eu vou dizer algo muito forte, mas necessário um trabalho como ele. Como esse um crente em Jesus batizado, participa de ceia, participa de grupo, dizima e oferta. Se ele nunca ganhou uma alma para o reino de Deus, talvez esse crente nunca nasceu de novo. Porque só quem nasce de novo tem paixão por almas. Levanta a tua mão direita para o céu. O Espírito Santo vai inflamar a tua alma de paixão pelos perdidos, aleluia. Oh, ele vai abrir a tua audição para ouvir o clamor de milhares. É tempo de ganhar almas para o reino de Deus, aleluia. Terceira coisa que nós temos que entender é o estágio de Laodiceia como último estágio da igreja. As 7 igrejas da Ásia nos revelam que em todo o período da igreja de Cristo sempre houve uma igreja fiel. E um dos maiores cumprimentos proféticos dos últimos dias é o afastamento da verdade. É a apostasia religiosa. Meus irmãos, entenda que nós como pentecostais pregamos muito sobre um avivamento mundial antes do arrebatamento. Nós temos que entender a Bíblia, que para o iníquo se manifestar haverá uma apostasia, 2 Tessalonicenses 2:3, em nível mundial. O apóstolo Paulo declarou em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, sabe porém isso, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Paulo está falando sobre os últimos dias e ele declara que nos últimos tempos o povo não suportará mais ouvir a sã doutrina, a palavra pura, o evangelho puro. Sabe o que é doutrina, é ensinamento? E sabe qual é o ensinamento puro? Você quer entrar no reino? Você quer fazer parte de tudo isso? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a tua cruz e siga-me. Você quer entrar no reino? O caminho é estreito. A porta é estreita. Você quer entrar no reino? Olha o evangelho puro. Aquele que amar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, é esse que vai achar. Você quer entrar no reino de Deus? O reino de Deus, ele é tomado à força. A Bíblia diz que nos últimos tempos o povo não ia suportar ouvir o que você ouviu agora. Mas sabe o que isso faz no ouvido de muitos? Comichão, cócega. Porque as pessoas, olha o que o apóstolo Paulo tem uma visão dos nossos dias. Elas vão amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Sabe o que é isso? Eu vou para o lugar que eu ouça o que eu quero e não o que Deus quer falar. Aí olha o que Paulo disse: desviarão os ouvidos da verdade e vão se voltar a fábulas. Meu irmão, eu acredito em revelação, profecia, visão, anjo, batismo no Espírito Santo, profecia, interpretação. Eu acredito tudo que está na Bíblia.
Mas tem muita coisa que ocorrendo em nosso meio que não tem nada de Deus. São simplesmente emoções. Cultos que o pregador abre a Bíblia, lê um versículo e sai revelando todo mundo. Meu irmão, você não precisa que ninguém coloque a mão na tua cabeça e diga que você vai receber vitória. Porque já está escrito aqui, ó. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não precisa ficar indo na casa de profeta para ouvir Deus falar. Você conhece a Bíblia, entra no teu quarto, fecha a porta, fala em secreto, o Pai vai ouvir e Ele vai se revelar na tua existência. Mas esse afastamento da verdade é um cumprimento profético. Aí muitos me dizem, mas pastor Carlos, se não houver avivamento, ninguém sobe, meu irmão. Quem fala assim é porque já está morto. Jesus contou uma parábola, veio o inimigo e plantou o quê? O joio. Foi autorizado a arrancar o joio, sim ou não? Quando é que nós vamos ver a diferença de joio e de trigo? Só no dia da colheita. Existe uma igreja dentro da igreja. Existe uma igreja que dorme, uma igreja de veste suja, uma igreja de mão dada com o pecado, uma igreja que não suporta mais ouvir verdades. Mas em toda a história da igreja sempre existiu e sempre vai existir uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, ataviada, adornada, embelezada, cheia de azeite. A igreja do toque da trombeta, ela não vai ficar pronta, ela já está pronta. E eu prego para ela nessa noite, se você faz parte dessa igreja, diga glória ao nome de Jesus. Eu só falei isso para lhe dizer, não precisa mais nada acontecer para Jesus voltar. Eu tenho que aguardar Ele como que se Ele viesse agora. Aí veja, capítulo 4, depois dessas coisas, sabe o que o Senhor Jesus estava revelando? João, depois que eu arrebatar minha igreja, sobe aqui, que eu vou te mostrar o que vai acontecer com o mundo. E antes de ele revelar o juízo, ele revela a João a sala do trono. Meus irmãos, eu só vou citar aqui, porque eu quero respeitar o horário e eu quero ouvir Deus ainda nessa noite. Capítulo 6 do Apocalipse fala sobre 4 cavaleiros. Quantos cavaleiros? Os cavaleiros e os selos do Apocalipse se manifestam após o arrebatamento. A igreja sobe e o juízo se manifesta. Então Jesus, ele vai pegar um livro selado. Imagine comigo um rolo de pergaminho com 7 lacres, 7 anéis. Cada anel é um selo. Jesus pega o pergaminho do juízo e ele quebra o primeiro lacre e aparece o cavaleiro do cavalo branco, o anticristo. Para o anticristo se manifestar na terra, a pergunta que muitos fazem é por que ele está sentado num cavalo branco? Porque o início do governo do anticristo, o início, é de uma paz global. É a globalização no seu ápice. E presta atenção, para o anticristo se manifestar, algumas coisas que estão ocorrendo na terra estão ligadas a ele. Primeiro, o Estado de Israel. Jesus contou uma parábola em Lucas 21, 29 ao 32, que é para os nossos dias. Diz, olhai para a figueira é Israel. Quando os seus ramos começarem a florescer, vocês vão saber por vós mesmos que já está perto o verão. E no versículo 32 de Lucas 21, Jesus diz assim, e não passará essa geração, qual geração do florescimento da figueira, sem que tudo isso aconteça. Quando Jesus proferiu essa palavra, Israel não estava seca. Israel tinha terra, tinha sinédrio, que é política, tinha sumo sacerdote e tinha templo. A figueira secou no ano 70, quando Tito destrói o templo, destrói Jerusalém e espalha os judeus sobre a face da terra, para se cumprir a profecia de Ezequiel 37. O vale dos ossos secos é os judeus espalhados sobre toda a terra, sem templo, sem sacerdote e sem sinédrio, sem política. Então, a profecia de Jesus começa no ano 70 e ela começa a se cumprir, a figueira começa a florescer.
no dia 14 de maio de 1948, que após Hitler matar 6 milhões de judeus, há uma comoção mundial, uma reunião na ONU, e o brasileiro chamado Oswaldo Aranha, um gaúcho, ele vota pelo Estado de Israel voltar ao cenário mundial. A figueira começou a florescer. E de 48 para cá, no ano de 2008, se completou 70 anos do Estado de Israel, que é exatamente uma geração do florescimento da figueira. Só que antes do dia 14 de maio de 2018, aconteceu algo muito tremendo, que foi o que ocorreu no dia 8 de dezembro de 2017, que Donald Trump declara Jerusalém como a capital indivisível de Israel. Para se cumprir a profecia de Zacarias 12:3, que Jerusalém será uma pedra pesada para todos os povos do mundo. Dia 14 de maio de 2018, Donald Trump inaugura a embaixada americana dentro de Jerusalém. Sabe por quê, meu irmão? Se alguém lançar um míssil em Israel agora, mexe com os Estados Unidos inteiro. Então, o que Donald Trump fez, ele blinda Israel para o apocalipse. Dia 28 de março desse ano, Donald Trump declara que as colinas de Golã pertencem a Israel. Então ele cerca aquela local das colinas de Golã, que fica a 60 quilômetros da Síria, para a guerra de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. Tudo que está ocorrendo em Israel agora está ligado à Bíblia. Agora entenda, isso foi discurso de Donald Trump de política, antes de ser governo. Ele diz: eu vou trazer a paz no Oriente Médio e vou erguer o templo para os judeus. O que Girard Krishner, genro de Donald Trump, embaixador de Israel, fez no mês de julho agora? A mídia noticiou o acordo dos séculos. Foi apresentado ao mundo o acordo de paz entre Israel e Palestina para o terceiro templo de Salomão ser erguido. Isso não ocorreu, isso não vai acontecer, já ocorreu. E sabe o que está acontecendo? A comunidade judaica no mundo inteiro está eufórica, dizendo que o Messias de Israel já está na terra. E para quem conhece a Bíblia sabe que o Messias de Israel é o anticristo, porque eles querem um líder político que governe o mundo de dentro de Jerusalém. Estão fazendo caravanas de judeus para Jerusalém e eles invocam o Messias. A estrutura do templo está pronta, os utensílios do templo estão prontos. E o que me choca é o que está na Bíblia, porque Daniel 9:27, a Bíblia diz que o anticristo vai profanar o templo, esse terceiro templo. E 2 Tessalonicenses 2:4 diz a Bíblia que ele vai ser adorado como um Deus desse templo. E o que os judeus estão fazendo? Eles estão dizendo que o Messias dele, o anticristo, já está na terra. Sabe o que eles estão dizendo para a igreja? A geração do florescimento, que o arrebatamento pode acontecer a qualquer instante daqui para frente. Isso deveria te alegrar, meu. Está chegando o dia que nós veremos a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, o cordeiro e o leão, aleluia, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que comprou a nossa alma. Levanta a tua mão para o céu e por alguns segundos diga a glória àquele que está sentado no trono. Segunda coisa, meu irmão, segunda coisa. Para o anticristo se manifestar, nós estamos vendo sendo instaurado o sistema da besta, através de um sistema de monitoramento global absurdo. Absurdo. Apocalipse 13, versículo 17, 18, 19, fala sobre a marca da besta, que ninguém compra, ninguém vende, ninguém faz nada que não tiver o número ou a marca na mão direita ou na testa. Meu irmão, se você não sabia, na China, no ano passado, 2018, acabou o dinheiro de papel. Na China, o sistema de controle do governo ele é absurdo. Veja que essa semana, a Fátima Bernardes postou uma imagem da China, de uma mulher que pulou a roleta. Sabe o que ela pulou a roleta? Porque ela ia chegar atrasada no serviço. Ela ficou presa 4 meses, porque pulou
uma roleta. Na China, não existe mais vida privada. O governo controla tudo. Por quê? Se tudo hoje está envolvendo internet, o governo sabe quantos litros de gasolina a pessoa coloca no carro, o que a pessoa come, o que a pessoa assiste, aonde a pessoa vai, eles sabem tudo sobre a pessoa. E na China já desapareceu mais de 1 milhão de muçulmanos fora cristãos, que são todos presos, porque se levantam contra o governo. Se alguém for contra o governo da China, vai para a cadeia. Entenda, meu irmão, entenda. O protótipo do sistema da besta está diante de uma nação de mais de 1 bilhão de pessoas. O controle absoluto. E agora, nós estamos diante do maior fenômeno de todos, chamado internet 5G. A internet 5G que a China e os Estados Unidos lançam esse ano. No lançamento dela, estavam os maiores banqueiros do mundo, porque o projeto da agenda mundial é, até 2022 não existe mais dinheiro de papel e toda a movimentação estará interligada no sistema de internet. Então entenda que tudo que você faz hoje, através de meios sociais, através de tudo é monitorado. Meu irmão, se você está conversando sobre um assunto com o teu Facebook ligado, eu vou dar um exemplo. Imagina que o pastor Alexandre Marinho me liga e diz: pastor Carlos, lá na Casa Bahia está tendo uma promoção de TV de LED. Se eu tiver com o meu Facebook ligado, em minutos a Casa Bahia aparece no meu Facebook. Sistema VoIP, eles reconhecem a tua voz. Sistema de reconhecimento facial. Até o fim desse ano, o WhatsApp vai ter uma atualização que você só vai poder abrir o WhatsApp se você colocar a tua face na frente do celular. E essa questão do Facebook agora, 2000, eles pediram foto de 10 anos atrás com uma foto atual e agora pediu para você envelhecer. Todo mundo fez. Simplesmente eles estão vendo todos os detalhes da tua face. Porque isso está ligado à internet 5G e está ligado a um sistema de controle mundial. E quem postou isso foi um site de advocacia que achou o FaceApp dentro de uma inteligência russa, que eles querem os dados de todo mundo sobre um sistema de controle global. Meus irmãos, a internet, ela nos escravizou. O celular já faz parte do teu corpo. E a internet 5G vai escravizar a humanidade a ponto de transformá-la em zumbis. E isso já está sendo nítido dentro da nossa casa. Qual é a visão da família? O filho com o celular, a mãe com o celular e o pai com o celular dentro da própria casa e ninguém conversa com ninguém. É um crime, pai, teu filho ter um celular na mão, se ele tem menos de 10 anos. Você não tem noção que ele capta de mensagens no cérebro, e isso quem fala são psiquiatras e psicólogos. Eu estava aqui em Alagoas, olha o que aconteceu. Dentro de um culto, meu irmão, de repente uma criança dá um grito. Sabe o que aconteceu? Acabou os dados móveis do celular. Sabe o que a mãe teve que fazer? Ela estava jogando dentro da igreja. A mãe teve que ir no vizinho pedir a senha do Wi-Fi para a criança continuar jogando dentro da igreja. Eu fico doente quando eu vejo um pai num culto a Deus dar um celular na mão de um filho para ele se entreter dentro da igreja. Por quê? É uma escravidão, é um domínio, é um sistema que nós já estamos nele e não estamos nos apercebendo que isso é controle. Ele sabe tudo sobre nós. Eu entrei no McDonald's essa semana em São Paulo. Quando eu saí, eu recebi uma mensagem: o que você achou do McDonald's? Parece que ele sabe o que você pensa, o que você faz, o que você anda, aonde você anda. E nós estamos nisso. E isso vai se tornar um sistema. Olha só o que é o sistema da besta. Se você não tiver ele, você não faz nada. Em pouco tempo, quem não estiver conectado à inteligência artificial, não faz nada. Isso se chama o mundo da conectividade. Sabe o que é conectividade? Carro com internet, casa com internet, televisão com internet, geladeira com internet, tudo ligado à internet. E sabe o que é o sistema da besta? É um sistema que você não vai conseguir viver sem ele. Se desliga o WhatsApp 30 minutos, o brasileiro fica louco. Só porque esses dias as pessoas não estavam conseguindo baixar vídeo e foto. Foi o que mais você viu na rede social. Sabe o que é isso? O povo já está escravo. O sistema da besta está pronto.
Outra questão, segundo cavaleiro, só vou citar agora, é o cavaleiro vermelho. O anticristo se manifesta e gera-se um caos na terra através de uma guerra. Porque o cavaleiro vermelho é guerra. Meu irmão, nós estamos num estupim de guerra entre Síria, Israel e América. Aqui no continente que nós estamos, se calou a mídia sobre a Venezuela. Só que está morrendo muita gente na Venezuela. E nós estamos diante da Rússia agora. Se você não sabia, a Rússia está criando uma internet própria. Ela vai se desconectar da internet global. E se ela fizer isso, é guerra na certa. Porque as inteligências mundiais vão ter acesso ao que a Rússia está pensando e fazendo. Na Síria e na Suíça e na Rússia, a televisão já está mostrando para as pessoas, ensinando as pessoas a armazenar comida e água para viver 6 meses nos deiques. Por quê? Porque eles têm uma previsão de uma guerra. Outra questão que está ocorrendo, terceiro cavaleiro, fome. Repita comigo, fome. Meu irmão, amanhã no Fantástico vai falar sobre o que eu estou falando aqui. Existe um cientista ateu que morreu no ano passado chamado Stephen Walker. Ele vivia com um microfone, aquele homem é um ateu. Ele tem 200 previsões sobre o futuro. Ele não acredita em Deus. Se você pegar as previsões de Stephen Walker e ligar a profecia, você vai ver, esse homem leu o Apocalipse. Uma delas, a inteligência artificial vai destruir a humanidade. Segunda previsão, se chegarmos a... Isso você vai ouvir no Fantástico amanhã. Se você puder gravar, grave. Amanhã no Fantástico, já está passando comercial, vai passar uma reportagem sobre o que eu estou falando aqui. Stephen Walker, ele fez um cálculo de água, alimentação e energia. Se nós chegarmos a 8 bilhões de pessoas, gera-se um colapso na Terra. Não tem água, não tem comida e não tem energia. Você sabe quando é que nós vamos chegar a 8 bilhões de pessoas? Vai ser anunciado amanhã, 2025. Nós já estamos com 1 bilhão de pessoas passando fome. A crise hídrica, 2025, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas não vai ter um copo d'água para beber em casa. O que é imigração, meu irmão? O que é aqueles barcos saindo da África? O que é que está acontecendo na Guatemala, entre México e Estados Unidos? O que é Haiti? O que é Venezuela? O que é que esse povo está saindo do seu país para ir para outro país? O que eles querem? É um prato de comida e um copo d'água, porque eles não têm o que comer. Então nós estamos vivendo e vendo o Apocalipse. Aí vem outra questão do sistema de agenda. Veja, meu irmão, o nosso vice-presidente e vários deputados falam de uma agenda global. Eles já estão falando abertamente. Existe uma agenda, que é uma agenda que vem da ONU, através da lei ou do projeto 2030 da ONU. Se você nunca estudou sobre a Agenda 2030 da ONU, entre em casa. Só você clicar ONU, Agenda 2030, vai vir 17 projetos. 5 projetos. Olha só, eu só vou citar: acabar com a miséria, acabar com a fome, dar educação para todos, saúde para todos e o empoderamento feminino e a ideologia de gênero. Está lá na Agenda 2030. Se a ciência diz que com 8 bilhões de pessoas nós vamos entrar num colapso, como é que eles vão dar comida, saúde, educação e tirar o povo da miséria? Eles estão pregando para nós a todo momento sobre uma redução populacional. Sabe o que me assustou, meu irmão, agora? Essa semana minha mãe veio de Santa Catarina na minha casa e ela falou algo que me assustou. Sabe o que ela falou? Para que manter tanta gente viva se não tem o que dar de comer? Olha a mensagem que já está no cérebro de muita gente. Tem que matar uma parte do povo. Sabe o que está nessa agenda? Essa agenda que está sendo propagada pelos nossos políticos? Somente 20% da população produz. Você sabe o que é 20% da população produz? 20% trabalha, estuda e gera dinheiro para o governo. 80% da população é um peso morto. O que é um peso morto? Não produz nada, come, bebe e dorme. Qual é a visão? Para que eu vou manter tanta gente viva se só me gera despesa? Agora, se você não sabia, meu irmão, isso não é algo do governo mundial. Está na Bíblia. Quarto cavaleiro do Apocalipse, aqui eu termino, Apocalipse 6 e 7. 7 e 8, versículo 7 e 8 do capítulo 6.
Veio o quarto cavaleiro amarelo e a Bíblia diz que a morte e o inferno seguia. E foi dado poder a esse cavaleiro para matar a quarta parte da terra. Você sabe o que é a quarta parte da população mundial hoje? 2 bilhões de pessoas. Como é que vai morrer tanta gente? Com fome, peste, violência e feras da terra. Apocalipse 9:15. Sexta trombeta do Apocalipse. 1/3 da população mundial morre. Aí muitos dizem, mas pastor, se Deus é amor, por que Ele vai permitir isso? Isso não é vontade do céu, é vontade humana. João 3, versículo 19. A condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem é que quer a destruição é o homem. E nós estamos à beira de um colapso. Meu irmão, a Califórnia pode ser engolida a qualquer momento na América. Deu lá agora o terremoto. O que assusta é que ela está sobre as placas tectônicas. Se houver uma movimentação, ela engole a Califórnia. Nova York ficou sem energia. O povo ficou apavorado essa semana. Sabe o que está acontecendo? Que está também na sexta chaga do Apocalipse, um terremoto, um epicentro que vai remover o mundo. E agora a mídia e a ciência estão notificando sobre a inversão dos polos magnéticos da Terra. A ciência, amanhã você vai ouvir isso no Fantástico. Está havendo uma inversão, não é polo norte e polo sul, é polo magnético. Essa inversão é uma mudança de nível mundial que vai gerar um colapso. Agora eu tenho uma boa notícia para te dar. E aqui eu vou terminar. O cenário do juízo já está pronto. Mas sabe qual é a boa notícia que eu tenho para te dar? É que a igreja de Cristo, ela não entra em juízo. Noé não entrou no juízo. Noé estava na arca com a sua família. O juízo foi para quem não acreditou no que Noé pregava. Enquanto Ló estava em Sodoma e Gomorra, o juízo não se acendeu sobre aquela cidade, mas quando Ló foi tirado, a cidade foi destruída por fogo e enxofre. Apocalipse 3:10. Olha a igreja, ouça isso aqui. Assim como vocês guardaram a palavra da minha paciência, disse Jesus, eu também vos guardarei da tribulação que virá sobre todo mundo. Erabacanduremaia. É tempo de colocar a boca no pó. É tempo de colocar tua família em ordem, teu ministério em ordem, tua vida em ordem. O céu nessa noite quer ouvir a tua voz. Iracalabacanduremaia. Levanta a tua mão direita para o céu. Fique com a mão levantada por alguns segundos. Imagine a sala do trono. Se você lê Isaías 6, Isaías não entrou na sala do trono, mas João entrou. Você sabe por que João entrou? Porque o véu do templo foi rasgado e a porta foi aberta. Hebreus 4:18. Chegamos, pois, com confiança no lugar santíssimo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Eu e você temos acesso à sala do trono, e o Espírito de Deus me trouxe em Barreirinha para te dizer: eu estou com saudade. Uma linguagem bem humana, bem simples. Pastor Carlos, o que o céu está com saudade? A sala do trono está com saudade de ouvir a tua voz. A sala do trono está com saudade de ouvir línguas estranhas sair da tua boca. A sala do trono está com saudade de ver lágrimas sair dos teus olhos. A sala do trono está com saudade de te ver cheio do Espírito Santo. A sala do trono está com saudade de te ver profetizar. A sala do trono está com saudade de te ver pregar. Está com saudade de te ver cantar.
Fique de pé, fique de pé. Solta essa rajada de língua. Saia da modidão. Saia do comodismo. Eracanduremaia. Iracanduremastia. Sabe qual é a maior guerra, pastor Alexandre Marinho, que nós estamos vivendo hoje? A maior guerra que a igreja vive em nossos dias não é fora. A maior guerra, ela é interna. E o que eu vou dizer aqui é muito sério. O problema não é pecar. Você sabia disso? Porque se alguém aqui disser para mim que não tem pecado, você é mentiroso, está na Bíblia. Agora pegue o pecado de Saul e pegue o pecado de Davi. Saul mexe no sacrifício, pega o depois de uma guerra. O pecado de Saul não é nada comparado com o pecado de Davi. Davi adulterou, mentiu e matou. Mas porque Saul foi rejeitado? Não é porque pecou, sabe por que ele foi rejeitado? Você não vê Saul se arrepender do seu pecado. O diabo está aí na tua mente. Você tem que sair da igreja, tem que voltar para o mundo. É melhor permanecer no mundo no pecado que para a igreja viver em pecado. O diabo te fez cair, te humilhou e está dominando a tua mente. Mas nessa noite o céu me trouxe aqui porque ele tem uma carta de alforria. Você sabe o que é uma carta de alforria? É a carta quando sobe. O preso diz assim, subiu a minha liberdade. É quando o preso recebe a carta de liberdade. Colossenses 2. A cédula que era contra nós, ele tirou do nosso meio e ele cravou na cruz. Você vai sair daqui livre hoje. A cédula está sendo entregue na tua alma. Rapidamente, dê a mão para a pessoa que está do teu lado. O pastor Alexandre vai fazer o apelo. Rapidamente. O altar aqui, pode levantar a mão para a noiva. Dê a mão aí. Dê a mão para a pessoa, não tenha medo. Ei, glória. Essa pessoa que está de mão dada com você, ela vai andar por toda a eternidade ao teu lado. Essa pessoa que está de mão dada com você, ela foi humilhada pela carne, pelo pecado. Mas ela vai sair daqui livre. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, não pequeis, mas porém se pecares, vocês têm um advogado junto aos céus, Jesus Cristo justo. Jesus me trouxe aqui para te dizer, eu não abro mão da tua alma. Mas eu caí, Senhor, eu não abro mão da tua alma, porque eu sei o preço que eu paguei para te ter na minha presença. Eu te lavo no meu sangue, eu te limpo no meu sangue, eu te justifico no meu sangue. Apocalipse 12:10. O diabo nos acusa de dia e de noite, mas nós vencemos o acusador. É pelo sangue do Cordeiro. Encha o teu pulmão agora de mão dada. O céu vai ouvir tua voz agora. Diga comigo 3 vezes que o sangue de Jesus tem poder. Diga a primeira vez, diga assim comigo: o sangue de Jesus tem poder. Diga a segunda vez: o sangue de Jesus tem poder. Agora você vai dar o grito que vai chegar na sala do trono. Eu fui buscar um preso, 6 anos e 3 meses preso. Ele se converteu na cadeia. Quando ele entrou no meu carro, ele dava a tapa no painel do meu carro e gritava: eu estou livre.
Eu estou livre. E ele gritava, eu estou livre. Aí eu olhei para ele, sabe o que ele disse para mim? Pastor, não liga não, eu não podia gritar dentro da cadeia. É isso que vai acontecer com muitas almas aqui agora. Você vai dar o grito de livre. O céu vai se reconciliar com a terra agora. Meu Deus do céu. Encha o teu pulmão e depois do grito, meu irmão, você vai dar alguns segundos de glória, aleluia, em língua estranha. Porque essa igreja é pentecostal. Essa igreja ainda crê no poder do Espírito. Encha o teu pulmão e depois você vai adorar de mão dada, porque a unção passa. Encha o pulmão e diga agora, o sangue de Jesus tem poder. Seja batizado agora no Espírito Santo. Quem é batizado no Espírito solte rajadas de línguas. Porque os demônios não entendem a língua estranha que você fala. O diabo não entende. É você e o Pai e você. Seja edificado, seja cheio. Pastor, não estou sentindo nada, eu tenho que sentir para adorar. Adora para sentir. Está chegando o dia. Profeta, para de engolir rolo, profeta. Você está doente, a tua família está perecendo. Abra a tua boca e profetiza. O Espírito Santo de Deus acaba de falar comigo que ele começa a dar presentes para muitos aqui. Os dons espirituais vai ser renovado e vai ser distribuído agora. Agora todos em mão levantada, a sala do trono, levanta a mão, levanta, eu quero ver todos em mão levantada. E começa a dar glória àquele que governa tudo, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que todo joelho vai se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra, aquele que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Vem Espírito no glória da noiva. E renova e distribui agora o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o dom de discernir espírito. Levanta uma geração de jovens pregadores cheios da palavra, cheio da ciência. Existe pregadores, muitos sermões que não foram pregados ainda. O Espírito de Deus vai te revelar a palavra. O dom de curar, o dom de maravilha, o dom da fé, receba poder para expelir demônio, curar enfermos. O dom da fé, renova e distribui o dom da profecia, o dom de interpretar línguas, o dom de línguas e variedades de língua, renova e distribui agora. É o grito de liberdade, tem almas sendo libertas agora. Eu quero ouvir gritos de liberdade. Você não vai se suicidar, você não vai morrer no quarto escuro, você vai viver nos últimos instantes da igreja e vai contar as maravilhas que o Senhor tem feito. Se assente dando glória, meu irmão. 5 minutos e eu vou entregar o microfone. Solta a rajada da língua, solta glória. Você está livre.
nós vamos ofertar. O apóstolo Paulo, os obreiros se preparem. Eu vou dar uma palavra de 5 minutos de oferta. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 6,7: porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Talvez muitos olhem para o Genilson, missionário Genilson, e digam: esse menino parece louco fazer um evento desse. Mas todas as vezes que eu conversei com o Genilson, ainda hoje, o meu prazer era sentar no último banco do evento e ver a alma aceitar a Jesus. Você sabe, o melhor lugar para se investir é em almas. Se todos tivessem a senha que ele tem, você pode olhar para esse menino hoje, em menos de 1 ano, Deus vai gerar na vida dele riquezas que ele não deu para muita gente ainda na terra. Aqui está pastor Alexandre Marinho, pastor Manuel da Guia. Eu estava conversando hoje. Eu já vi com os meus olhos lá em Camboriú, no Gideões Missionários, pessoas que chegaram lá pobre, de favor, que são milionárias hoje. E investem muito dinheiro no reino, porque elas pegaram a senha. Meu irmão, se você morrer agora, todas as tuas joias ficam, teu dinheiro fica, teu patrimônio fica. O crente só leva 2 coisas para o céu. Acompanho ele. Primeiro, as obras. Tudo que você faz pelo reino, até um copo d'água que você dá a alguém, está registrado no memorial. E você vai receber recompensa. Segunda coisa que você leva para o céu, que os anjos quiseram e não foi permitido, é ganhar almas para o reino de Deus. Meu irmão, você já imaginou? Eu subi lá no Rio de Janeiro, uma comunidade para pregar. O pastor foi me buscar. Aí você entra lá, tem o pessoal de fuzil, aquelas coisas todas. Eu comecei a pregar, um homem parou de bermuda, camiseta, na porta da igreja, terminei de pregar, fiz o apelo, ele veio aceitar Jesus. Aí ele chegou para mim, pastor Alexandre, e disse assim: o senhor é o pastor Carlos mesmo? Carlos Cardoso? Eu falei: sou eu. Ele falou: eu estava preso no Bangu, e todos ouviram sua mensagem na minha galeria. Todos ficaram com aquela mensagem que eu falei de Donald Trump, todo mundo recebeu um áudio. Amanhã, ele falou para mim, hoje eu voltei para Jesus, amanhã minha família vai estar aqui. Meu irmão, no outro dia, a família inteira voltou para Jesus. Existem coisas que você não sabe aonde você pode chegar e o que Deus pode fazer através da tua vida. Mas essa alma que a semente foi plantada numa cadeia, que se reconciliou e veio com a família, ela vai andar do meu lado por toda a eternidade na glória. Então ganhar alma é melhor que ganhar carro. É melhor do que ter patrimônio. E você hoje está com uma senha aqui. Você não está dando dinheiro para o trabalho e nem para a igreja, meu irmão. Eu falei ontem, tem muita gente que dizia em oferta que Deus não recebe. Porque se você quer saber onde está teu dinheiro, você nunca entregou para Deus. Porque se você quer saber onde está o dinheiro da igreja, o dinheiro ainda é teu. Quem recebe a tua oferta é Deus. Quem recebe o teu dízimo é Deus. E hoje você vai fazer uma oferta por alma. Você vai entregar uma oferta por vidas. E eu quero te dizer que essa oferta que você vai lançar, ela vai gerar em você riqueza. Salmo 35, 27, a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Você sabe o que é prosperidade no hebraico? Ausência de necessidade. Se você tem tuas contas pagas, tua casa, teu carro, come bem, você é próspero. Agora tem muita gente que está vivendo na fase da escassez. Tem muita gente devendo para agiota, devendo para banco, devendo para cartão de crédito. Que a pessoa liga, ela nem atende.
Sabe o que é isso, meu irmão? Ausência, você tem necessidade. Mas hoje o céu quer suprir a tua necessidade. Ele quer gerar em você riqueza para você dar a muita gente. E você não vai mais tomar emprestado. Incline sua cabeça. Meu irmão, receba essa senha. Invista em almas. Esse evento foi projetado por almas. Então lance semente aqui, porque você vai ver resultados da tua semente. Pai, eu sei que o que eu ministrei ontem sobre oferta, o que está sendo ministrado hoje, vai gerar riqueza e testemunhos. E muitos dos teus filhos vão viver uma vida e um nível financeiro que nunca viveram, porque vão provar da liberalidade que é lançar e dar antes de receber. Produz nessa mente ideias, projetos e gera riquezas em nome de Jesus. Amém? Pode entregar a sua oferta. Meu irmão, no final estará ali os materiais para as crianças. São 5 livros didáticos com um CD para as crianças pintar e aprender a Bíblia. E o devocional bíblicos para as crianças, 365 devocionais. E tem ali também uma arca da aliança. Essa arca não vai acontecer nada se você levar ela para casa. É apenas uma lembrança para você colocar na tua estante. Essa arca é símbolo da presença de Deus. Nós aprendemos no trimestre passado. Então, se você puder adquirir, estará ali com o CD do cantor Manuel e também com o da cantora Eveline. Você pode adquirir e semear no reino de Deus. Semeie e Deus vai multiplicar as bênçãos na sua vida. Deus abençoe.